Olá, galerinha! Olha só, eu tô muito feliz em saber que vocês estão aí acompanhando as nossas histórias, as histórias que nós temos para compartilhar com vocês. Hoje eu quero falar sobre um tema. Eu vou contar uma história, compartilhar uma história da Bíblia, mas no fundo de tudo isso eu quero falar sobre um tema. E o tema que eu quero falar hoje é sobre obediência. Sabe? Deus ama aqueles que o obedecem. Deus tem alegria com todos aqueles que desejam cumprir o que a Bíblia nos ensina. Então, a Bíblia nos ensina que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. A Bíblia nos ensina que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. A Bíblia nos ensina que nós devemos obedecer e honrar os nossos pais para que nós tenhamos uma vida longa e abençoada, uma vida próspera. A Bíblia nos ensina muitas coisas e a obediência é a chave de todas elas. Obedecer a Deus é aquilo que nos leva mais perto do Senhor. Então hoje eu quero contar a história de uma menina que obedeceu. Ela decidiu obedecer a sua mãe. Ela não ouviu a voz de Deus, mas ela ouviu a voz da sua mãe. E isso fez toda a diferença na história que eu vou contar hoje para vocês. Hoje eu vou contar a história de Moisés. Moisés foi um menino que foi escolhido desde o ventre da sua mãe para ser o libertador de uma nação. Igual a nossa nação. A nossa nação é a nação brasileira. E esse menino ele foi chamado para ser o libertador de Israel, a nação de Israel. Naquele tempo, Israel estava presa, ela tinha sido levada cativa, ela tinha sido levada como escrava pelo Egito. Ela estava sendo escravizada pelos egípcios. Então, Faraó, que era o rei do Egito, decidiu que todas as crianças que nascessem naqueles dias, todos os meninos seriam mortos. E Moisés estava na lista. Por quê? Porque a mãe dele estava grávida dele e ele já ia nascer. E Moisés nasceu. Só que a sua mãe conseguiu esconder ele para que ele não fosse morto. Só que passou os meses e Moisés estava crescendo e ela não tinha mais como esconder Moisés, porque Moisés estava crescendo. Então, ela decidiu fazer um cestinho e tentar salvar a vida de Moisés de uma outra forma. Ela decidiu colocar Moisés dentro daquele cestinho e colocou ele dentro das águas do rio Nilo. E aquelas águas foram levando. Só que antes dela colocar ele lá, ela pediu para sua filha, Miriam, que era uma criança também, só que era uma criança maior. Ela pediu para que Miriam acompanhasse pela beira do riacho, pela beira do rio, aonde o cestinho ia parar. E Miriam foi uma menina muito obediente. Ela não reclamou, ela não murmurou, ela não disse: ai mãe, agora eu tô cansada, agora eu não posso, agora eu vou assistir meu desenho favorito, agora eu vou jogar meu jogo, agora... Não, Miriam obedeceu. A sua mãe pediu para ela que ela fizesse algo e ela decidiu obedecer. E pelo fato dela ter obedecido a sua mãe, o seu irmão foi salvo e ela pôde ver Deus usar a vida do irmão dela. Ela ajudou a sua mãe, obedeceu a sua mãe, Deus guardou o seu irmão e o seu irmão, Moisés, foi o libertador daquela nação. Então, pelo fato dela obedecer a sua mãe, ela pôde ajudar. Porque quando aquela mulher, a filha de Faraó, pegou aquele cestinho na beira do rio, ela olhou e falou: nossa, e agora o que eu vou fazer com essa criança? Essa criança é uma criança, é um judeu. E agora o que eu vou fazer? E aquela menina surgiu da beira do rio e falou: moça, eu sei quem pode cuidar dele para você. E ela foi e conduziu aquela mulher até a sua mãe, que era a mãe de Moisés. E isso fez com que Moisés fosse criado por sua mãe. E Deus protegeu Moisés e a sua casa naquele tempo difícil, num tempo onde todas as crianças estavam sendo mortas. Moisés foi salvo. Por quê? Porque além da vontade de Deus ser a proteção dele naquele tempo, a sua irmã decidiu obedecer a sua mãe. E Deus usou todas as circunstâncias para guardar Moisés. E Moisés, futuramente, quando ele cresceu, ele foi o libertador daquela nação. Mas se talvez a irmã dele, tivesse não decidido obedecer a sua mãe, talvez ela pudesse ter pego e entregado aos soldados
e ele ter sido morto, não sei. Pode ser que tivesse acontecido, mas porque ela obedeceu, ela conduziu o irmão dela para a mãe verdadeira. E a mãe dele criou ele até ele ficar maiorzinho e depois ele foi para o palácio. Mas sabe o que eu quero dizer para vocês? Que a obediência ela gera bênção nas nossas vidas. Obedecer pai, mãe, nesse tempo, mesmo a gente estando dentro de casa, sem poder ir para a escola, sem poder, obedeça. Obedeça sua mãe, obedeça seu pai. Você vai ter muitos anos abençoados. Sabe o que eu aprendo com essa história? Que quando nós obedecemos os nossos pais, as autoridades que governam a nossa vida, são os pais, os avós, para quem não tem pais, as pessoas que cuidam de nós. Quando nós obedecemos Deus, Ele usa a nossa obediência para nos abençoar. Então, a obediência ela gera na nossa vida uma proteção. Quando nós obedecemos, nós somos protegidos por Deus. Então, que você possa obedecer aos teus pais, obedecer aos professores, obedecer às autoridades que estão sobre a tua vida. Mas quem são as minhas autoridades, prof? Os pais são autoridades, as professoras, os professores, eles são pessoas que Deus colocou naquele momento para te auxiliar, para te ensinar, para te conduzir. Então, obedeça, seja uma criança que transborde o amor de Deus, seja uma criança que cumpra a vontade de Deus. Ah, prof, mas eu não escuto a voz de Deus. Você não escuta a voz de Deus? Mas você escuta a voz dos seus pais, você escuta as vozes das pessoas que te amam. Então, essas pessoas você precisa obedecer, porque assim como Miriam foi uma bênção e obedeceu a sua mãe e ajudou o seu irmão, no momento que ele era um bebezinho, ele não sabia, mas ele foi guiado pelas águas por Deus, guardado por Deus, e a sua irmã foi usada porque obedeceu a sua mãe. Ela foi usada por Deus para conduzir aquele bebezinho novamente para sua mãe. Então, quando a gente obedece, o Senhor nos abençoa, tá? Essa é o recado que eu tenho para vocês hoje, que quando vocês forem ouvir aquilo que o papai e a mamãe estão pedindo para vocês, obedeçam. Obedeçam porque o pai e a mãe sempre vão querer o melhor para vocês. Então, obedeçam o pai, obedeçam a mãe, obedeçam os pais e seja uma bênção. E você vai ver que Deus vai te abençoar, Deus vai te guardar, você vai estar protegido quando você obedece, tá bom? Eu quero fazer uma oração nesse momento com você e que esses dias que você vai ficar em casa, de quarentena, né? Esses dias você possa ser alimentado com a palavra de Deus, com a presença dele. Senhor, nesse momento, Pai, apresenta a vida de cada criança, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha conduzi-los, Pai, num lugar de obediência, num lugar de honra, Senhor, que eles possam crescer nos teus caminhos, crescer conhecendo a tua verdade, meu Deus. Abençoa, Senhor, a cada lar, a cada família, em nome de Jesus. Amém? Um beijo grande e até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa o seu like.